A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, eu sou o pastor Arlindo e nós estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica no nosso tema, que nós estamos estudando a carta aos Efésios. Hoje, propriamente, a lição de número 10, intercessão pelos Efésios. Nós somos aqui da Assembleia de Deus, na Rua São Geraldo, em Bom Sucesso, Rio de Janeiro, presidida pelo nosso pastor Eliseu Alves. Como você bem está vendo, hoje a equipe está desfalcada, não está aqui a presença da missionária Eliane, minha esposa. Ela voltou a trabalhar e os nossos horários não estão batendo, de forma que dê para a gente gravar junto. Deus abençoe a sua vida e vamos para mais uma pré-aula. Essa é a nossa Escola Bíblica Dominical. Tema: intercessão pelos Efésios. O texto áureo diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. Verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder e vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Lembrando que aqui o texto áureo, por esta causa, ou por causa disso, me ponho de joelhos, o apóstolo Paulo falando. Para nós melhor entendermos esse versículo, ou esses dois versículos, é necessário a gente voltar ao entendimento, a trazer à memória a aula passada, a aula de número 9, onde o mistério revelado ficou muito bem claro, que é a igreja do Senhor, tornando a igreja uma agência evangelizadora, proclamadora do Evangelho de Cristo. Então importa que o apóstolo Paulo agora venha orar por esta igreja para que ela compreenda as riquezas da glória de Deus, que é o assunto que nós vamos estudar a partir de agora, porque é necessário para a ministração das boas novas de Cristo Jesus, o Evangelho da salvação. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 3, dos versículos 14 ao 21. Então estudaremos sobre esses versículos do capítulo 3, encerrando aqui essa parte doutrinária da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós temos os objetivos aqui, o objetivo geral: aprender a eficácia da oração no fortalecimento e restauração e crescimento espiritual da igreja, dividindo-se em 3 objetivos específicos. Primeiro, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. E segundo, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Terceiro e último, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Esses são os propósitos. Nós temos o ponto central. O ponto central é a espinha dorsal da mensagem ou do estudo. O ponto central é: temos o dever de interceder uns pelos outros em amor. Muito bem. Na introdução, o apóstolo Paulo, ou o narrador desta revista, desse estudo, o pastor Douglas Batista, ele fala: na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Versículos 20 e 21. E refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema desta lição de hoje. Não podemos jamais teremos sucesso em nossas vidas com toda a bagagem de estudo e conhecimento se nós não tivermos uma vida de oração, uma vida de devoção a Deus, nunca esquecendo da doxologia, a adoração, exaltação ao nome santo do Senhor Jesus, aquele que tomamos o nome dele para execução da sua obra nesta terra. Corroborados com o poder do Espírito, esse é o primeiro tópico, com os seus respectivos subtópicos, que são 3. Primeiro aqui fala as riquezas da sua glória. Ora, o apóstolo Paulo tem a preocupação de orar pelos Efésios, pela igreja, para que eles compreendam a riqueza de sua glória, como para munir-se a sua vida de poder para o executar da obra do Senhor Jesus. Essas riquezas da glória do Senhor, além de nos ter proporcionado a salvação,
Essas riquezas também nos proporcionam poder, autoridade para fazer a obra do Senhor Jesus. É por isso que o Senhor previamente falou, né, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, que o Senhor deu ordem que ficassem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, ou seja, receber um poder sobrenatural para fazer a obra do Senhor com afinco e muito bem feita, que esse é o propósito do Senhor. Nós temos aqui o segundo subtópico, fala sobre fortalecidos com o poder de Deus, até que do alto sejais revestidos de poder, ou seja, era necessário que eles se mantessem ali à espera, no aguardo, até que o Senhor, por intermédio do Espírito Santo, os revestissem de poder para dali sair destemidos para a execução da obra do Senhor. E as palavras que saíam da boca dos discípulos, após serem revestidos com poder, eram palavras não com poder de persuasão humana, mas eram palavras que saíam com a força do Espírito, que tocava o coração dos homens pecadores, levando eles ao arrependimento e a se converterem a Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas que ela fosse continuamente revigorada com o poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Muito bem. Quando fala, o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de estar revestido ou fortalecidos com esse poder, não estava dizendo que a igreja não tinha nenhum poder, mas ele estava falando da constância, estava falando da permanência, constantemente cheios de poder para execução da sagrada obra do Senhor Jesus. Esse é o segundo subtópico. O terceiro subtópico fala habitados por Cristo. Muito bem, da mesma forma, quando o apóstolo fala que eles deveriam serem habitados pelo Espírito Santo ou por Cristo, isso não significa que eles não tinham Cristo, mas que eles precisavam constantemente de Cristo na sua vida, não apenas serem cheios de conhecimentos, porque há quem diga que nesse mundo está cheio de pessoas com bastante Bíblia, mas vazios de Deus. Eles têm muita Bíblia, mas não têm o Deus da Bíblia. E ele fala aqui da importância de ter Cristo na sua vida, não apenas dizendo que eles estavam sem Cristo, não, eles tinham Cristo na sua vida, mas a importância de estar com Cristo em todos os momentos da sua vida. Importa que estejamos com Cristo na igreja, em casa, no trabalho, na escola e em qualquer lugar que tivermos, é necessário que estejamos com Cristo Jesus e Cristo conosco. Amém? Muito bem, encerrando esse tópico, o resumo do tópico primeiro fala o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Nunca teremos sucesso se nós não tivermos o poder de Deus em nossa vida e constantemente a presença de Deus, o Deus da Bíblia em nossa vida, não apenas a Bíblia, mas o Deus da Bíblia. É necessário que tenhamos os dois, o estudo, o conhecimento da palavra de Deus e a nossa comunhão com Deus, a nossa aproximação com o Senhor. É Ele que nos sustenta, caso contrário, a gente naufraga na fé. E o segundo tópico fala arraigados e fundados em amor. Muito bem, o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Não se pode ter sucesso no Evangelho como cristão se nós não tivermos a essência do amor. Primeiro subtópico fala o amor, a virtude cristã. Se esse amor é apresentado aqui como um atributo de Deus, esse atributo de Deus, um atributo transferível. Então, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele traz uma narrativa sobre o amor, algo profundo. Ele coloca o amor numa instância, numa altura tão elevada que dá para a gente perceber a importância do amor no nosso meio cristão. É tanto que na composição da graça ofertada para nós, para nossa salvação, lá está o amor expresso por João, no capítulo 3, versículo 16,
que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, uma expressão que não o João não consegue medir, né, dimensionar a imensidão desse amor. Então já está demonstrando que o evangelho, o cristianismo, as raízes do cristianismo, a essência do cristianismo é o amor. Sem o amor, nós não teremos sucesso como cristão. Quando eu digo sucesso, não estou falando de nosso nome ser ventilado, de sermos conhecidos, bastante conhecido ou grande, né? Não estou falando sobre isso, eu estou falando de fazer sucesso, mesmo que anonimamente fazer sucesso no reino de Deus, dando frutos, os frutos necessários, assim exigido pelo nosso Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, nunca conheceu a Deus. E o amor é uma essência extraordinária que te faz sofrer. O amor te faz causar dor, porque ele é uma decisão, não é uma emoção. É muito mais do que emoção, é uma decisão. Porque uma mãe e um pai ama o filho, muitas vezes o filho até fazendo alguma coisa que não agrada, mesmo assim a gente continua amando, porque é uma decisão, é um afeto, né, de entranhável afeto, é algo profundo, é uma decisão, é algo ligado, é um liga, é uma cola, não é apenas um sentimento, porque sentimento passa. Vamos mais adiante. Aqui nós temos o segundo subtópico, fala arraigados e fundados em amor. Arraigado traz aí a ideia de enraizados, né? De enraizados, de enxertado, né? Aprofundado, ou como um fundamento em amor. Trata-se de um fundamento de uma casa, lá na rocha, firmado, lá na terra firme, na pedra, lá na profundidade, né, que é símbolo de Cristo Jesus, que é a pedra basilar da igreja, a pedra fundamental da igreja. Então, trazendo arraigados e fundados em amor, traz a ideia de enraizados e fundados sobre a rocha basilar da igreja, que é Cristo Jesus. Então nós entendemos que enraizados e fundados em amor, esse fundamento é no amor, na essência do evangelho, naquilo que traz a dor, que traz às vezes sofrimento. Você vê a exposição de Paulo falando sobre o amor. O amor é sofredor, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, né? Não suspeita mal. Então tudo isso é essência, uma composição desse amor. O amor expressivo, o amor relevante, verdadeiro, não é apenas um sentimento. Amém? O terceiro subtópico do tópico 2, intensidade do amor de Cristo. Eita! Então a ênfase recai aqui em Cristo, que nos amou, ainda ama, e que por isso devemos amar uns aos outros, porque ele deu o exemplo. O ministério pastoral de Cristo Jesus não é do modelo que tange, que empurra, mas do que conduz. Esse é o modelo padrão para a nossa vida como pastor, é que não somos o que tange, o que espanta, o que empurra, mas o que conduz. Como assim? Fazendo primeiro e posteriormente as ovelhas ou os seguidores vêm fazendo atrás. Lembrando que não é empurrando, mas é conduzindo. O amor de Cristo, esse exemplo que ele já provou, dando o seu próprio filho para que morresse por nós na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitar, e hoje está glorificado à destra do Pai. Esse exemplo ele já deu, servindo para nós como uma condução, como um modelo padrão para nós seguirmos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O resumo desse tópico 2 fala assim, nesse ponto,
Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Ou seja, isso é progressivo, isso é desenvolvedor, tem ordem crescente, hoje pequeno, amanhã médio e futuramente grande. Hoje está bom, amanhã estará melhor e depois muito melhor ainda, até chegar à estatura perfeita de um varão. Melhor ainda, até chegar à estatura perfeita de um varão de Deus. Muito bem, aqui no tópico 3 e último, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Ora, Deus surpreende, porque tem coisas além do nosso pensamento que Ele já preparou para nós, para aqueles que são fiéis, para aqueles que justificam a posição de um autêntico servo de Deus. Como que eu justifico a posição de um autêntico servo de Deus? Quando eu demonstro as características no amor, em entranho afeto pelo meu companheiro, irmão de batalha. Isso é uma demonstração do amor de Deus. Então essas bênçãos estão postas, disponível para aqueles que justificam a sua posição como autêntico servo de Deus. Obediência, né? Que a sua mente alcance os propósitos de Deus. Então o primeiro subtópico fala a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a usada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Está no versículo 20 do capítulo 3, que é o capítulo em estudo. Isso indica que Deus pode fazer ou ultrapassar muito, muito mais, ou fazer muito melhor, além dos nossos anseios ou desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas sequer que subiu ao coração do homem são as que Deus preparou para nós. Ou seja, nós precisamos confiar em Deus, precisamos acreditar que Deus ele tem muito mais do que aquilo que pensamos ou calculamos ou pedimos ao nosso Deus. Ele tem tudo mais do que isso para nós. É necessário crer. O apóstolo Paulo tinha preocupação. Você vê que no final do livro, ou seja, da carta, ele vai falar sobre a necessidade em tempos perigosos de se revestir de todas as armaduras de Deus. E aqui ele ora para que a igreja ela receba o entendimento das ricas bênçãos da glória de Jesus, para que possamos desfrutar de tudo isso, vencer as batalhas com poder de Deus, né? Receber aquilo que Deus tem para nós, as riquezas da glória, dos bens futuros que o Senhor tem disposto para nós executarmos nesta terra, o poder conferido, a potencialização que Ele tem para a nossa vida para executarmos a obra aqui nessa terra. O segundo subtópico fala o convite para a adoração. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo já chama as pessoas para devotar culto ao Senhor, agradecimentos ao Senhor, porque é justo aquele que nos proporcionou tudo isso, além da salvação, o poder, né, a glória, toda essa capacidade, os dons espirituais para a edificação da igreja, nós efetuarmos, expormos, devotarmos culto racional ao Senhor, culto espiritual, culto consciente, um culto com bastante espiritualidade, com sentimento, né, reconhecendo a grandeza do nosso Deus como nosso Criador e mantenedor de todos nós aqui nesta terra, devotar culto a Ele, adorar a Ele de espírito e em verdade, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. É necessário, o apóstolo Paulo fala sobre essa necessidade, porque Deus espera isso de nós. Ele nos purificou para que nós adorássemos Ele na beleza de sua santidade. E eu vejo aqui no final aqui, terceiro e último subtópico, a glória devida a Deus. Nunca se deve
remeter uma glória que pertence a Deus, ao homem, à criatura, porque toda criatura deve devotar glória, louvores e adoração, doxologia, adoração, exaltação ao Deus da nossa vida. A glória deve ser enviada, emitida para Deus e não para nós que somos homens, perdão. Precisamos e temos necessidade de adorar, assim como Deus que está no céu, Ele quer a adoração de todos nós. Isso é fato. O encerramento desse tópico, terceiro e último, fala: as bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis ao cristão. E somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Amém? Glória a Deus. A conclusão de nossa aula hoje fala assim, Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O que o apóstolo tinha em ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Olha a preocupação do apóstolo Paulo, pedindo esses quatro principais elementos basilares para a igreja. Ele orou a Deus pedindo ao Pai para que ele conferisse isso à igreja. Amém. Vamos ver qual? O fortalecimento de poder, para que a igreja tivesse poder, e a presença plena de Cristo, num intenso exercício do amor de Deus e contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. E durante esse processo, o poder de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Tudo aquilo que nós conseguimos fazer pelo poder do Espírito Santo ou pelos dons conferidos a nós para executar a boa obra do Senhor, devemos glorificar ao Senhor, porque o próprio Senhor Jesus deu esse exemplo. Quando ele enviou os seus discípulos de 2 em 2, eles voltaram e trazendo relatório do que eles fizeram por intermédio do poder do nome de Cristo. Então Jesus disse: não alegrai-vos por os demônios se assujeitarem, vocês curarem, em meu nome curarem os enfermos, mas antes alegrai-vos pelo o seu nome está escrito no livro da vida. Mas Jesus se alegrou por eles ficarem abismados, acharem aquilo bastante interessante. É tanto que a gente percebe na leitura que Jesus sai à parte e eleva o pensamento a Deus e agradece. Agradece a Deus dizendo com muita alegria, disse: Pai, obrigado por revelar estas coisas aos pequeninos, ocultar aos grandes e entendidos e revelar a esses pequeninos. Então o próprio Cristo Jesus se alegrou com o poder conferido aos discípulos para executar a obra que temos que executar nesta terra. Então, por esta causa, eu me coloco de joelho, disse Paulo, ou seja, a causa da igreja como agência evangelizadora, proclamadora das boas novas de Cristo Jesus, para que o povo, toda a igreja, tenha o pleno poder e conhecimento das glórias de Deus para um bom exercício da fé. Por aqui eu encerro a lição de hoje, agradecendo aí pela sua presença e faço voto que esta pré-aula, venha te ajudar a ministrar a escola bíblica aí no domingo e você possa fazer bom proveito disso. Eu agradeço por aqui e me despeço agradecendo a todos com a paz do Senhor Jesus, que o entendimento da palavra de Deus possa estar fervilhando no seu coração para todo sempre.